Hoje vamos falar sobre quais são os principais sinais que nos podem indicar que o nosso rim tem alguma toxicidade. Quando nós pensamos na questão renal, nós pensamos isto como um filtro, em que o objetivo do nosso rim é filtrar o sangue para reabsorver nutrientes que nós necessitamos, que voltem para a corrente circulatória, e eliminar determinadas toxinas pela urina. O problema muitas das vezes é que, quando esse filtro perde função, ocorre o oposto. Ou seja, acumulamos toxinas e tendemos a libertar nutrientes que nós necessitamos. E daí é que aparecem determinados sinais, que para nós é um sinal de alerta que realmente há alguma toxicidade renal. Numa fase inicial, e lembro que, a perda de função renal normalmente tem cerca de 5 fases. Numa fase inicial, nós podemos ter sabor metálico na boca, comichão no nosso corpo e, por exemplo, tendência para ter hálito a amónia. Isso porquê? Porque o pH do nosso corpo, ou seja, o nosso estado ácido ou alcalino, não está a ser controlado da forma mais eficiente e nós vamos ter tendência a acumular o quê? Amónio em sítios que não devíamos e vamos perder a ação do amónio em determinados outros sítios. O que é preciso perceber é que o rim não é um órgão de desintoxicação que não funciona sozinho. Funciona em conjunto com os outros órgãos, com o nosso sistema linfático, ou seja, com o nosso intestino, com o nosso fígado, com a nossa própria pele, com os nossos pulmões. E muitas das vezes nós podemos ter aqui um problema, por exemplo, intestinal. Suponhamos, podemos ter uma tendência para a pessoa estar obstipada, estar presa do intestino, e o facto do intestino não estar a conseguir libertar as toxinas pelas fezes pode pedir ajuda ao fígado e o fígado ao rim para que parte das toxinas acumuladas consigam ser libertadas pela urina. Portanto, nós temos que perceber sempre isto, ou seja, como uma questão mais complexa e completa entre os órgãos de desintoxicação. Os principais sinais que nós podemos perceber é, quando nós acumulamos determinadas toxinas, vamos ter tendência para quê? Para criar algum edema. Edema nas pernas, nos tornozelos, nas mãos, mas muitas das vezes nós vemos que são pessoas que têm edema na zona da pálpebra, ou seja, nesta zona por baixo do olho, nós conseguimos perceber que são pessoas que ganham algum edema. A tensão arterial alta, quando o nosso rim perde a capacidade de filtragem, normalmente aquilo que acontece é que os compostos orgânicos que circulam no nosso sangue estão com alguma tendência a estagnar. Imaginem a canalização de casa. Se houver um entupimento, a pressão tende a aumentar. E é exatamente isso que acontece no rim. O problema é que, por sua vez, esta pressão arterial alta vai acabar por agredir ainda mais, ou seja, este filtro. O facto de nós termos uma pressão dentro das nossas canalizações de casa maior vai afetar ainda mais, ou seja, a qualidade e a capacidade do nosso filtro. Quando nós temos tendência para acumular algum ácido úrico no nosso corpo, nós vemos por vezes em pacientes que parece que acumulam depósitos de ácido úrico, principalmente no couro cabeludo, que parecem cristais de gelo. Isso normalmente pode nos sugerir também uma questão da parte renal. Exaustão, porquê? Como nós estamos com o nosso metabolismo alterado, estamos tendencialmente a acumular algum amónio no nosso corpo, o nosso metabolismo da ureia está alterado. Tendencialmente vamos ter vitamina D baixa. É normal que nós possamos esperar que há uma tendência para exaustão. Quer dizer, se estamos a perder nutrientes pela urina e se estamos a reter alguma porcaria, alguma toxina, é normal que venha esta sensação de exaustão. Sensação de náusea e de vómito também pode acontecer. Por outro lado, também pode acontecer baixas de vitamina D. Porquê? Se viram outros vídeos do canal, vocês lembram-se que a primeira fase de conversão da vitamina D na sua forma ativa ocorre a nível do rim. Portanto, se nós vamos ter uma perda de função renal, tendencialmente vamos ter, níveis de vitamina D3 mais baixas. Por outro lado, se nós vamos ter mais buracos no nosso filtro, há nutrientes que vão escapar. E uns deles acabam por ser o quê? A proteína. Se nós vemos proteína na urina, nós conseguimos ter uma percepção em conjunto com outros dados que nós estamos a perder a capacidade de filtragem. Nós não estamos sequer a reter a proteína. Outra das situações que pode acontecer é a urina ácida, outra vez por causa deste metabolismo do amónio, o nosso corpo tendencialmente está-se a tornar mais ácido
por estas alterações, temos que ver que quando nós acumulamos amónio, o amónio é alcalino, mas nós acumulamos amónio em determinados sítios e em outros não. E a tendência normalmente é criar este efeito. Dificuldade na concentração, isto deve-se principalmente à acumulação de amónio a nível cerebral, normalmente cria este efeito, e a nível de perda de apetite. Outra das situações que pode acontecer é que nós conseguimos ver, por vezes, que a nossa urina, além de ácida, está espumosa e tendencialmente rosada. Isso normalmente pode nos indicar aqui alguma alteração a nível da parte renal. Portanto, agora que vimos isto, o que é que normalmente causa principalmente, ou seja, esta perda de função renal? Ou seja, por alto e sem dúvida aquele que tem mais impacto é a diabetes. A diabetes para o rim é quase como pegarem num papel de lixa e lixarem, ou seja, o tecido do rim. Níveis altos normalmente de açúcares podem criar estas questões todas e principalmente é o principal estrago a nível da parte renal. A própria tensão arterial alta, como falei há um bocadinho, pode criar esse efeito. Por outro lado, a doença renal poliquística, sendo genética, normalmente é o tipo de doença que mais tarde, se tiver as condições perfeitas para, ou seja, vai expressar-se. Nós temos que ver que uma doença quística normalmente é uma lesão pré-degenerativa por si só. Portanto, já há uma perda de função, ou seja, associada. Se nós perdermos ainda mais função por termos, por exemplo, níveis de açúcar altos, nós vamos aumentar esta expressão dos quistos a nível renal. Por outro lado, uma glomerulonefrite, glomérulo, ou seja, sendo a célula funcional do rim, temos 1 milhão em cada rim. Isso, no fundo, é que acaba por ser, ou seja, as nossas células daquele pequeno filtro. Nós podemos ter, fora de infecções, determinados processos inflamatórios que nos podem criar isto. Mas lá está, nós podemos ter uma glomerulonefrite quando temos, por exemplo, níveis de açúcar altos. Quando temos níveis de açúcar altos, normalmente eles notam-se na urina. Há perda de açúcar, ou seja, perda de glucose na urina. O problema muitas vezes é que essa perda de açúcar na urina atrai bactérias. Portanto, nós temos um processo inflamatório em que potencialmente vai criar, ou seja, um processo infeccioso. E uma parte daquele açúcar perdido na urina vai ser oxidado pela inflamação e vai caramelizar. Isso vai fazer o quê? Com que haja uma espécie de entupimento a nível do rim. Isso ainda vai criar, ou seja, ainda vai piorar logo estes processos todos. Uma coisa que é importante é a diabetes acaba por estar associada à parte da tensão arterial, pode estar associada facilmente a uma inflamação da célula funcional, à parte quística por si só, e uma das coisas que nós podemos ver é que uma das formas para contornarmos isto, sem dúvida, é uma dieta baixa em hidratos de carbono processados, ou seja, baixar os açúcares. A principal coisa que nós temos que perceber aqui é logo baixar os açúcares e baixar também, por exemplo, a questão do álcool, que normalmente piora muito esta questão toda. Outra das situações que nós podemos ver é, a nível da parte renal, podemos também ter tendência para quê? Para ganhar cálculos. Isso faz com que haja recuamento, ou seja, quando nós acumulamos cálculos urinários, há uma tendência para haver recuamento da urina. E essa urina, em contacto com o rim, que não é suposto, ou seja, de uma forma tão direta, pode acabar por criar um processo inflamatório no rim e até criar mesmo, ou seja, tecido fibroso, no próprio rim. Portanto, como é que nós conseguimos tendencialmente prevenir alguns cálculos, ou seja, da parte urinária? Temos que, ou seja, reduzir tudo aquilo que sejam oxalatos. Uma parte dos cálculos de cálcio no rim, ou seja, na parte renal, derivam de oxalatos. Portanto, alimentos ricos em oxalatos. Amêndoas, espinafres, quiwi, feijão, beterraba, são tudo coisas que ou seja, alimentos que tendencialmente devemos evitar se queremos fazer uma desintoxicação renal. E temos que ver que muitas das pessoas que têm problemas renais fazem uma alimentação baixa em sódio. Isso, ou seja, é daquelas situações que vai nos diminuir a tensão arterial, mas temos que perceber que o sódio tem, ou seja, funções como diminuir a fraqueza muscular, diminuir dores de cabeça, diminuir cansaço por si só. Existem determinados sais que são baixos em cloreto de sódio, mas tendo na mesma o perfil de minerais que nos conseguem apoiar nisto. E um dos sais eu coloquei em baixo na descrição, chama-se sal barra. É um sal que é muito baixo em cloreto de sódio, que ajuda muito nisso. Espargos, kale e fazer uma alimentação orgânica, sem dúvida, porque temos que perceber que
fora de utilizar ou seja, os nutrientes, os fitoterápicos para esta situação, temos que ver que, principalmente, quando nós fazemos uma alimentação orgânica, diminuímos o risco dos pesticidas acabarem por agredir a parte aqui renal. Portanto, o que é que nós podemos fazer numa situação dessas? Se temos tendencialmente uma baixa de vitamina D, vamos fazer o uso de uma vitamina D, mas tem que ser com K2, porquê? Porque a vitamina D vai-nos aumentar a absorção de cálcio. E nós temos que colocar o cálcio não nos tecidos moles, mas diretamente no osso. Quando nós utilizamos a vitamina D3, por outro lado, também estamos a melhorar a nossa resposta imunitária e estamos a reduzir a inflamação com isso. Ácidos gordos ômega 3, porquê? Tipicamente, fora do foco inflamatório, nós, quando fazemos uma alimentação muito rica em proteína, e nos dias de hoje, nós temos tendencialmente, ou seja, um rácio de ômega 6 muito superior, que não era suposto, aos ômega 3. E o facto de nós utilizarmos o ômega 3 é essencial nesse sentido. Quando nós utilizamos o probiótico é importante porque se nós tivermos uma obstipação com um problema renal, isso é um problema. Porque vamos tender a ter não fermentação no intestino, mas putrefação. E o produto final de putrefação de uma pessoa que está presa do intestino acaba por ser o amónio. E por isso é que nós, quando utilizamos o probiótico, aumentamos a carga bacteriana de fermentação e diminuindo, ou seja, a autointoxicação e a produção de amónio por essas bactérias. A estrágola é uma erva muito conhecida para diminuir a creatinina. É uma erva que eu utilizo bastante no consultório, que tenho tido muitos bons resultados. Por outro lado, o limão. O limão é importante porquê? Porque o próprio limão é a maior fonte rápida de citrato, que vai-nos também diminuir, ou seja, esta acumulação de citratos. Se tivermos tendência para cálculo renal, sem dúvida que usar o limão irá ajudar muito. Por outro lado, quando nós baixamos o cortisol, nós vamos atuar ou seja, com um papel antioxidante e, por outro lado, vamos ter um impacto também grande, ou seja, no quê? Nos níveis de açúcar. Normalmente a insulina e o cortisol funcionam em conjunto. Quando uma está alterada, a outra também está alterada. Portanto, o facto de baixarmos o cortisol, vamos baixar tendencialmente o papel oxidativo, vamos ter um efeito anti-inflamatório e vamos ter um papel também ativo, neste caso na diabetes. E eu normalmente o que eu faço é, utilizo a estrágola em conjunto com alguma coisa que diminua, ou seja, o estado de ansiedade, o cortisol. Normalmente o Neurotransar é um suplemento que eu utilizo bastante na minha prática, que tem as duas coisas e por vezes as pessoas surpreendem-se como é que com o Neurotransar normalmente baixa a creatinina a nível das análises. Fora da creatinina, uma coisa que nós também podemos pedir a nível de análises é, ou seja, verificar se realmente há tendencialmente proteína na urina e por outro lado também existe um rácio de filtragem glomerular que é um dado muito específico para isto, que também pode nos ajudar a identificar se realmente há uma alteração a nível da parte renal. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima.